essa primeira rodada, eu gostaria primeiro que vocês se apresentassem, tá? Cada um de vocês, tá? Coisa rápida, assim, né? E aí eu queria começar pela ponta, na ponta ali o Caio, e aí vai vindo para cá, tá bom? Perfeito. Obrigado, Ivan. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou Caio Iglesias, sou assessor de inovação e ESG na Embratur. Estou aqui representando o trabalho que a gente tem feito, né, nessas duas frentes, né, tentando ali trazer inovação um pouco para o setor público, olhando para turismo, e também essa frente de ESG, tá? Estou aqui representando também o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, nosso diretor, Roberto Gevaed, e espero que a gente consiga ter trocas ricas aqui. Nos bastidores ali já estava legal, então acho que vocês vão conseguir aproveitar bastante. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Sou Daniel Sonego, eu trabalho na Azul Linhas Aéreas. Tenho aí por volta de 20 anos de experiência em tecnologia. Sou um dos que cuidam de tecnologia dentro da Azul, entre elas a unidade de negócios da Azul Cargo, que é uma unidade logística da empresa. Está bem conectada aí ao tema também de ESG no fim do dia. Espero também trocar aí bastante informação com a turma aqui, espero que vocês curtam. Bom, sou João dos Santos, sou da Cria Brasil e também do G10 Favelas, que é um bloco de líderes empreendedores das 10 maiores favelas do Brasil. Talvez seja o que está mais diferente aqui nesses painéis, mas eu acredito que tudo dá para se compartilhar e se trocar ideias e pontos de vista e mostrar como a inovação pode ser para todo mundo. Boa noite a todos, sou Marcos Moreira, trabalho no Ministério de Gestão e Inovação e Serviços Públicos, na Secretaria de Governo Digital. Trabalho já há 20 anos no governo, há 4 na Secretaria de Governo Digital, mas eu gosto de falar, a gente aprendeu lá e viu que tem muito mais impacto quando a gente fala assim, o que você faz? Fala que eu trabalho no GovBR, e aí as pessoas entendem melhor um pouco do que a gente faz, o impacto, os desafios, e é isso. Eu sou Marcos Moreira e trabalho lá no GovBR, na Diretoria de Infraestrutura de Dados, atualmente sou diretor substituto lá e coordenador geral de Interação e Inteligência. Legal. E eu sou o Ivan Ventura, eu sou gerente de inteligência e conteúdo aqui da Inovativos, tá? Eu queria, antes da gente ir para as perguntas, eu queria fazer uma rápida aqui introdução ao tema, tentando aqui a gente pegar 2 modelos que existem, né, de países, enfim. Você tem aí, por exemplo, nos Estados Unidos, para ser bem rápido e bem simples aqui, um ecossistema onde você tem atores como o poder público, principalmente investidores, principalmente empresas, né? E academia também, que é importante nesse processo, ali auxiliando na inovação, né? Tanto que você tem até uma grande quantidade de capital de risco ali circulando, porque você tem ali um ecossistema bem interessante e bem amparado ali, né, para a inovação. Por outro lado, você tem, do outro lado do mundo, né, você tem a China, onde o governo faz um pouco desse papel da oferta do capital de risco, né, para a inovação. E aí, já olhando para os nossos painelistas, eu queria conversar um pouco sobre, primeiro, o nosso cenário. De que maneira a inovação surge de uma maneira geral? Aqui na academia, onde nós estamos, aqui na FGV, nas empresas, de uma maneira geral. Existem estímulos, enfim, do poder público. Eu queria começar, inclusive, com o Marcos. A gente estava até conversando lá atrás um pouco de um modelo que talvez o Brasil está mirando, né? E eu queria explorar um pouco sobre o modelo que nós vivemos hoje aqui. Você podia contar um pouco para a gente? Claro. Bom, aqui pensando no aspecto do governo, né, a gente tem uma atuação direta no GovBR, né, a gente está falando de mais de 160 milhões de contas, então a maioria de vocês está no GovBR, utiliza o GovBR de forma direta, isso é uma coisa que a gente faz. A gente tem um trabalho de fomento também, que é talvez menos necessariamente lá no Ministério de Gestão, mas você tem, por exemplo, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, vou falar um pouco disso, vou abordar disso um pouquinho mais para frente também. Tem, claro, um trabalho de regulação importante que é feito, e aí você trouxe, né, eu falei um pouquinho sobre isso, acho que é onde a gente quer ir para principalmente facilitar a inovação pela parte do governo, que é não ter apenas esse lado do executor, como você falou da China, não ter apenas como é nos Estados Unidos, né, com muito pouca atuação governamental, mas a gente enxerga também um modelo habilitador. Como é que é isso? Eu falei para vocês, né, o exemplo da Índia, não sei quantos aqui conhecem,
como é que a Índia tem trabalhado isso, e desde o ano passado, né, que a Índia foi presidente do G20, esse ano é o Brasil, passou a se falar muito fortemente das infraestruturas públicas digitais, né, das DPIs. E esse é um modelo que a gente acredita muito também e que a gente acha que ele vai ser extremamente habilitador, porque aí não é o governo fazendo e não é o governo apenas fomentando, mas é o governo dando condição para que o mercado consiga atuar com inovação. E aí, dando um exemplo prático, né, lá na Índia especificamente, a gente tem 3 grandes infraestruturas públicas digitais de pagamento, que a gente tem aqui também. O Pix é um exemplo mundialmente famoso, tá, entre governos e não apenas para governos. A gente conhece e usa muito, e o Pix, a gente estuda bastante sobre isso, ele é um modelo que é uma referência mundial. Tem um grande modelo importante, que é para onde a gente está caminhando também, de uma infraestrutura pública digital de identificação. E acho que o próximo passo que a gente quer dar. E como é que é isso? A gente já tem a identificação, por exemplo, no GovBR, com diferentes níveis de autenticação. Agora a gente está evoluindo na carteira de identificação nacional, a gente já tem 15 milhões, e essas carteiras, você tem inclusive uma validação biométrica, e a gente já tem, para dentro do governo, a gente já usa muito isso, mas o mercado não usa isso ainda, porque ele não pode, a gente ainda não habilitou isso para o mercado. Mas a gente imagina um futuro em que a gente vai conseguir oferecer, e é isso que eu falei que a Índia faz já com o Aadhaar, para 1,4 bilhão de pessoas. Eu fui lá no ano passado conhecer um pouco das infraestruturas públicas digitais deles. E o que eles podem fazer, o que a gente quer fazer também? É poder o governo oferecer a identificação segura, garantir isso para as empresas, para que as empresas não precisem se preocupar com isso. Mas, com isso, elas podem potencializar os seus negócios, vou falar um pouco disso mais para frente também, e não vou me alongar muito aqui, principalmente empresas que não têm condição de fazer isso de forma extremamente segura, de forma extremamente eficiente. O governo vai poder fazer isso na linha de oferecer a identificação que é chancelada pelo governo, mas para que as empresas consigam, inclusive, evitar muito fraudes para dentro do sistema e para fora, entre pessoas também. Então, acho que esse é o futuro de inovação que a gente está imaginando, principalmente para além do que a gente está fazendo em termos no governo de investir em experiência do cidadão, mas eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Acho que esse é o principal que eu queria trazer aqui para onde a gente está querendo ir. Legal, Marcos. Eu queria agora falar com o juiz o seguinte, eu queria que você contasse um pouco do cenário de como que é o processo de inovação nas comunidades, nas favelas. Normalmente, você tem casos, enfim, né, de bancos, né, que olham alguns dados que normalmente não se olham no mercado, né, principalmente quando se fala em bancos. Me fala um pouco como é que funciona, como é que é esse acesso, enfim, a ferramentas de inovação, como é que é? Você podia contar um pouco para a gente? Bom, há pouquíssimo estímulo à inovação nas favelas do ponto de vista formal. As pessoas elas acabam descobrindo como fazer e como criar, e no mercado corporativo a inovação ela é supervalorizada. Então, quem inova e quem traz novos olhares sobre um problema, eles acabam sendo sempre premiados. Na favela, quem inova, ou quem cria, ou quem improvisa, vamos dizer assim, as pessoas dão um apelidozinho, né, que é a gambiarra. Então, as pessoas elas sempre olham pelo outro lado, é o jeitinho brasileiro, é sempre alguma coisa que não estimula esse desenvolvimento. E a questão da inovação ela está muito atrelada às formalidades. A burocracia ela atrapalha muito. Então, você vai dar um exemplo de Paraisópolis, eu moro em Paraisópolis desde 98. Quase 90% de Paraisópolis não é regularizado. Então, as pessoas não têm escritura, elas não conseguem usar a terra onde moram há 20, 30 anos para usar como investimento, financiamento. Então, como que ela vai empreender em outras condições, né? Se olhar para outros territórios, é muito diferente. Então, acaba sendo um complicador. Mesmo assim, as pessoas inovam. Quando você falou dos bancos, tem um dado assim, tem inúmeros bancos tradicionais e tem os digitais. Mesmo assim, 67% das pessoas que moram em favela não têm conta em banco. Então, assim, é um número que a gente tem que olhar. E por que isso acontece? Por várias questões. Desde da questão da validação biométrica, a questão do endereço, a questão... Então, tem muitas questões envolvidas
e que você olha assim, primeiro olhar parece que é pitoresco. Você falar que a pessoa não sabe como usar um celular. E o ambiente digital ele não é para todo mundo. Então, a gente acha que todo mundo está na internet, todo mundo está totalmente integrado. O GovBR ele é um exemplo que assim, as pessoas são forçadas a estarem lá. Chega um ponto que você não consegue fazer mais nada. Então você vai, se precisa ter acesso à carteira de vacinação, você vai ter que ir lá. Então não vai ter jeito. Então, hoje não é fácil a inovação, há poucos estímulos, há o meio acadêmico que procura incentivar muito. O ISPER tem um programa, por exemplo, de urbanismo social, que é uma pós-graduação que eles fazem em Paraisópolis, Heliópolis e outras favelas, em que moradores fazem parte desse programa, e outras universidades também fazem, acho que a FGV também já fez muito, e isso é um processo que tem que ser estimulado, não só a academia, mas também o poder público. As empresas elas olham muito pouco ainda, mas é um caminho, é uma avenida a se desbravar. Legal. Daniel, conta pra gente como que é esse processo dentro da Azul de inovação. Existe um processo propriamente dito, enfim, e como é que ele funciona, enfim? Hoje a gente não tem bem um processo de inovação, né? No final do dia, óbvio, né? Tem um pouco da nossa cultura, é uma empresa bastante nova, né? 15 para 16 anos. Então, inovar faz meio que parte da cultura, do DNA da Azul como companhia, né? Então, uma empresa com tão pouco tempo, ter uma operação hoje com 900 voos, operando para 160, 170 destinos. Então, é um negócio que já por natureza já foi inovador. Mas o que eu costumo dizer internamente, principalmente dentro do TI, é que eu não preciso esperar ninguém pedir para que eu inove algo. Eu acho que parte um pouco da inquietude de cada um de tentar buscar um negócio diferente. Então, você vê uma oportunidade, por exemplo, a gente que atende a Azul Cargo, como eu coloquei como exemplo, tem um mar de oportunidades que eu não preciso esperar ninguém vir pedir e falar, cara, inova. Eu acho que isso faz um pouco, tem muito a ver com como você enxerga isso como oportunidade e falar, cara, vou tentar fazer algo diferente e novo. Então, eu acho que isso e a Azul dá muito espaço para a gente fazer isso. Né? Eu estou sempre alinhando com o pessoal sobre os temas que a gente tem buscado inovar. Um dos exemplos, inclusive, está disputando o prêmio hoje. Então, ninguém pediu para eu fazer aquilo, para o meu time. A gente foi lá, buscou, chegou uma oportunidade. Então, para mim, está muito mais ligado à cultura mesmo do que cada um pode fazer, e eu acho que deve fazer, do que alguém vir e falar, ó, vai lá e inova, vai lá e cria uma área. Claro, isso depende muito da maturidade de cada empresa. Nossa empresa hoje não é uma empresa que tem uma estrutura madura, isso em larga escala. Nós somos 16 mil funcionários, né, 16 mil tripulantes, que a gente chama. Então, não é um negócio trivial. Mas eu acho que é com pequenos exemplos que a gente vai dando ali, vai levando para as áreas, que isso pode motivar outras pessoas a buscarem fazer inovação também. Legal. E aí, agora com o Caio, assim, a Embratur, né, ela tem uma posição muito de olhar para um público externo, mas evidentemente olhando para o público interno, né? Como é que é esse processo com vocês? Como é que é o cenário? Assim, de que maneira vocês tentam passar uma visão inovadora para justamente quem está vindo para o Brasil, ou gostaria de vir, ou que vocês enxergam como um potencial, e como falar de inovação para o público interno para que seja beneficiada com isso? Como é que vocês fazem? Perfeito. Bom, gente, a Embratur hoje tem uma estratégia, né? A Embratur ela é responsável, ela é a agência de promoção internacional do turismo. Então, ela olha para fora, para o turista internacional, e você tem o Ministério do Turismo olhando para o turismo interno, né? Então, isso se desdobra em dois públicos. O primeiro é esse turista que vai vir de fora e ele quer ter uma experiência incrível aqui. O segundo é quem vai receber esses turistas aqui, né? Então, a gente tem olhado muito para robustecer a estrutura que a gente tem aqui, poder transformar o que a gente chama de ativos culturais do Brasil em produtos, né? Então, por exemplo, o case que a gente inscreveu é das rotas literárias. A gente literalmente criou rotas para contar a história do território de acordo com os grandes autores que a gente teve, né? Então, a pessoa visita ali o Real Gabinete Português de Leitura, visita a Biblioteca Nacional, eventualmente até visita uma cafeteria, que é algum autor específico onde ele trabalhava, enfim. Então, isso é muito importante para a gente criar essa estrutura e transformar em produto, né? Hoje a gente trabalha como um laboratório de inovação mesmo. Então, a gente tem o Embratur Lab, que ele funciona como uma espécie de sandbox, não chega a pegar a regulamentação. Então, a gente roda provas de conceito, inclusive com entrada na academia também,
Então, por exemplo, a gente está rodando um projeto com a Prefeitura de Maragogi para fazer a regeneração da cadeia de corais lá e tornar eles mais resilientes. Então, a realidade que a gente tem é que a água está esquentando, esses corais eles já não conseguem sobreviver nas mesmas condições e, além do turismo, literalmente, a pessoa vai lá e pisa, esse coral se solta e ele não volta naturalmente. Então, a gente está em cooperação com uma startup chamada Biofábrica de Corais, que, na verdade, ela foi um trabalho de faculdade. Ela era um TCC, se tornou uma startup depois, e hoje a gente está com esse desafio, né? E, assim, para dar contexto para vocês do quanto isso é sério, e a fala do Albervan me pegou depois ali, né, antes, na verdade, no painel anterior, que é literalmente isso. Se a gente não se preocupar com alguns problemas que estão acontecendo e a gente não está dando tanta atenção, os problemas que a gente tem hoje, eles vão perder totalmente a importância. Porque a gente está falando literalmente da condição humana ter vida por mais tempo. Assim. E assim, o quanto esse desafio é sério. Maragogi perdeu 90% da cobertura de corais. Então, a gente está nesse desafio de tentar apoiar eles para ir regenerando e tornar o ambiente mais resiliente, porque hoje, se a gente só regenerar, já não é suficiente. Então, a gente considera que a gente está um pouco atrasado aí. Legal. E até depois eu gostaria de voltar a esse tema, porque a gente vai falar um pouco justamente de inovação local, regional, enfim. Eu queria pegar um gancho da sua fala, Gito, a questão do acesso. O acesso digital, que acho que é o ponto de partida nessa história toda, né? Principalmente nesse momento onde todos os empreendimentos, vários empreendimentos têm olhado para o digital. Nós temos aí uma população de pessoas que não acessam, ou não é regular, ou não acessa por 20, 30 milhões de pessoas, aí, né, aproximadamente. E isso, evidentemente, que você tem aí uma imensa maioria de pessoas que moram em lugares mais pobres, enfim, né? Porém, você também tem de pessoas que simplesmente não acessam porque nunca tiveram interesse, ou porque aquilo é algo estranho para ela, né? E aí eu queria tentar nessa questão de educação. E aí, justamente a primeira pergunta para você. Como é que é esse acesso, de fato? Você citou aqui, por exemplo, questões, por exemplo, de regulamentação fundiária, enfim. Como é que é o acesso mais básico de internet lá? Isso também é um empecilho para a inovação? Olha, se pegar as 4 operadoras principais, né, as 3, né? A Oi, a Vivo e a TIM, a Oi não, né? Claro, a TIM e a Vivo, elas fornecem basicamente o acesso pessoa física, né? Então, uma linha telefônica normal, residencial, você consegue ter internet. Agora, se você quiser empreender, você não vai receber fibra na sua porta. Vivo Fibra, TIM Fibra, qualquer fibra dessas empresas não vai chegar. Quem fornece lá? Pequenos provedores que buscam se regulamentar, que é uma coisa curiosa até. Porque a gente olha e para você entrar nesse mercado é super complexo. Você tem que ter uma licença da Anatel, tem que ter um processo ali e você tem que pagar para a prefeitura para utilizar o poste, tem um processo, mas existe. Então, há provedores de internet com fibra em Paraisópolis, em outras favelas do Brasil, algumas não regulamentadas, é claro, mas a grande maioria busca entregar e fornecer internet. Não é fácil. Às vezes, quando a gente está falando sobre uma questão de inovação ou até de morar, não é simples isso. De fato, não é uma questão só de querer, o poder público querer, né? Tem vários fatores em volta. Um caso que a gente estava falando até fora aqui, estava falando sobre os dados, né? Como que é importante ter dados para você subsidiar as decisões. Acabou de sair um censo. E o censo 2022 falou que nas favelas moram 16 milhões de pessoas. Pode até ser verdade o número de 16 milhões, mas quando você vai para o detalhe de olhar cada favela, cada território, você vai ver que nenhuma das grandes favelas do Brasil concorda com os dados que estão ali. Então, se você olhar a Rocinha, o levantamento fala que são 72 mil moradores na Rocinha. Então, quem foi lá sabe que não é bem isso, né? Olhar Sol Nascente, que é uma favela horizontal, então, é no Planalto, né, em Brasília, dizer que tem 70 mil pessoas. Então, a gente encara, e até tem uma anedota, que a gente fala que quando o poder público quer atender, ele fala que é menos pessoas que moram ali. Quando ele quer fazer propaganda, ele coloca um número muito maior. A gente não deveria ter essa percepção, né?
deveria ser uma coisa que seria um número fiel, um número real, porque isso impacta em tudo, nas políticas públicas, em levar mais desenvolvimento, plano diretor, tem várias questões que acabam impactando, isso tem a questão da educação e da saúde também, porque se baseia na quantidade de moradores para destinar número de equipes de saúde da família, para fazer investimentos de casas de cultura e tudo mais, e para ter mais peso na discussão. Então, tudo tem a ver com ter mais dados precisos sobre cada lugar e se regularizar. Então, quando eu falo, para mim, a coisa mais importante hoje é a regularização fundiária. Então, você dá a escritura para todo mundo que está lá. Vai verificar quem mora, vai verificar... Isso tudo precisa acontecer, um processo todo moroso, mas precisa acontecer. Quando acontecer isso, aí você entra numa outra discussão, porque a gente não quer estar fora da sociedade. As pessoas falam, não paga imposto. Você não paga IPTU porque não tem a escritura. O resto você paga energia, você paga alimento, você paga tudo. Qual imposto você não paga? Então, você vai no mercado e consome igual aos outros. Então, é um processo que a gente tem que fugir um pouco do estereótipo de que não dá para inovar nesses territórios e também que as pessoas não têm capacidade. Então, é muito difícil empreender num território desse, mas a gente não tem escapado, né? E a gente tem procurado, na verdade, fazer isso todos os dias nessas condições. Quem empreende na carência, quando você tiver melhores condições, você vai empreender muito mais. E mesmo porque se os dados forem de fato verdadeiros, nós estamos falando de 16 milhões de pessoas. Já é muito, né? Disso, que são consumidores, que são, enfim, uma série de coisas que é um público fantástico para você inovar e empreender para elas. Né? Já é muita coisa. E dores também, já que você está falando de inovação, existem muitas dores ali. Inclusive a questão da regulamentação fundiária. Né? Eu queria agora aproveitar o Daniel, aproveitando que a empresa ela tem ali toda uma infraestrutura que possibilita a inovação ali dentro. Então, isso significa que basta as pessoas... ponto de partida é que as pessoas tenham ideia, porque a infraestrutura está lá, pronta para elas. Como é que... Aí, uma das dores que se fala muito é a questão do acesso ao profissional, que é muito escasso, principalmente na área de tecnologia. Eu queria um pouco da sua visão. Como é que é esse acesso? Eu sei que eu acho que muitas as pessoas sabem dessa dificuldade de achar um cara de cibersegurança. Enfim. Eu queria que você contasse um pouco dessa dor no dia a dia ali. Hoje tem sido um grande desafio, acho que para praticamente, no meu caso aqui, representando tecnologia, tem sido um grande desafio. Obviamente que com o advento aí do home office, a gente conseguiu talvez espalhar muito mais a possibilidade de acessar outras pessoas que não estão concentradas ali na região do Barueri, né, que é onde a gente fica, de Barueri. Mas sim, é um desafio, eu acho que principalmente na questão de formação, né, acho que o pessoal ainda está talvez numa ansiedade tão grande de entrar já e de sair fazendo, etc. Tem vindo bastante gente também, bastante crua, né, sem bagagem, sem repertório, o que valoriza também muito o pessoal que está com uma bagagem maior já hoje, que já passou por vários projetos. Então, é mais uma empresa do tamanho da Azul, que tem um RP gigantesco, que tem um site que transaciona bilhões de reais de vendas. Então, a gente tem que subir bastante o grau de maturidade dos profissionais que a gente precisa. Então, além da questão de local, né, de difícil para a gente conseguir buscar esses profissionais, o grau de maturidade desse pessoal, de formação, que é super importante também. O pessoal também quer ver lá ver lá um vídeo no YouTube e já acha que está sabendo programar, né, em Python. E não é só isso. Só atende um pedacinho, só a pontinha do iceberg. Quando a gente fala de sistema de alta complexidade, é mais complicado. Obviamente, quando a gente fala também, vai para outra linha, na linha da inovação, é um perfil que também ajuda, né, no final do dia. Né? Então, esse é o Pythonzinho ali que o pessoal vai aprender como linguagem, que vai ajudar ele a fazer um negócio, e dali, talvez, para você escalar, você sai daquela POC, daquela prova de conceito e vai para um negócio maior. Isso ajuda também. Mas o difícil hoje é conseguir balancear o quanto a gente consegue trazer de pessoas com bagagem, com mais experiência para cuidar de temas complexos, e de o pessoal que está vindo um pouco mais novo, tal, que está sem bagagem ainda, assim. E a gente tem um trabalho forte de tentar fazer essa formação. Né? Então, a gente tem programa de estágio, programa de trainee, justamente para tentar dar essa bagagem para o pessoal conseguir fazer um bom desempenho com a gente. Legal. Marco, você falou muito sobre o universo, né, de pessoas que acessam o Gov. E são pessoas que, eu não sei, imagino que você possa até me dar um cenário aqui, de pessoas que tiveram acesso, dificuldade de acessar a plataforma.
de como logar, coisas do tipo, coisas até simples. Como é que tem sido esse processo de ensinar as pessoas? Porque, por exemplo, pegando o caso do Pix, que a gente até comentou lá dentro, até que foi um processo rápido, porque é simples. Como é que foi para vocês esse processo de apresentar algo diferente, algo inovador? Foi não, né? Está sendo. Bom, assim, tentando recuperar aqui um pouquinho do histórico, né? E aí, João, você comentou que as pessoas acessam porque precisam, né? Porque a gente é forçado, realmente. E, assim, esse não é algo que a gente tem vergonha, a gente não se envergonha disso, porque todo mundo aqui precisa, em qualquer lugar, precisa se relacionar com o governo. Então, nosso foco é tentar tornar essa relação o mais fácil, mais fluida possível. E é interessante, né? Porque a nossa motivação também, em algumas situações, ela é um pouco diferente, comparado aqui com as empresas e os casos muito fantásticos que vocês trouxeram, porque assim, a gente não tem muito concorrente, né? Assim, se a gente fornecer uma experiência ruim, você vai fazer o quê, né? Exatamente. É um monopólio. Mas, assim, uma coisa que a gente... Porque é exatamente isso, né? Assim, tá, vou para onde? Você vai ter que continuar aqui. Mas não significa que a gente, digamos, ignora a necessidade de melhoria, né? Tanto que ano retrasado, a gente ganhou o prêmio aqui no Inovativos, com uma iniciativa lá da minha diretoria. Ano passado, a gente ganhou o prêmio aqui no Inovativos, com uma iniciativa da minha diretoria. Esse ano a gente não submeteu, mas ano que vem a gente está de volta. Mas existem alguns estudos que mostram também, a gente discutiu um pouco aqui, que a experiência do cidadão, a satisfação dele, ela é muito mais preditiva de confiança no governo do que, por exemplo, viés político, sua preferência política, a desigualdade regional, onde você mora. E esse é um driver muito importante para a gente, porque a gente precisa da confiança. A gente tem uma crise de confiança grande aqui no Brasil com o governo. No geral, na verdade, existem alguns estudos que mostram que a América Latina, no geral, não confia muito nos governos. Por N motivos, legítimo ou não, mas essa não é uma realidade em todos os lugares. Isso é importante a gente entender. Existem lugares que confiam nos governos. E a gente, em alguma medida, tem melhorado, mas a gente não confia tanto. E eu não estou colocando isso como vitimização do governo, não, assim, porque isso foi construído a partir de alguma coisa. Mas a gente precisa dessa confiança para poder executar as políticas públicas, para que as pessoas participem das políticas públicas, aquelas que são eletivas. Algumas são obrigatórias, algumas são eletivas, e a gente precisa dessa confiança. E melhorar a experiência do cidadão é um dos elementos. Então, voltando aqui para a questão da dificuldade, né? O primeiro movimento que a gente teve foi criar um portal único, né? Vocês talvez não se lembrem, né? Porque a gente acaba esquecendo muito rápido, mas há 4, 5 anos atrás, a gente não tinha isso, né? Você tinha diversos portais diferentes com diversos logins. A gente teve essa iniciativa de criar um portal único que foi, assim, foi uma dificuldade, vocês não têm ideia de como é que foi, porque o governo não é um governo, não é assim uma única entidade harmônica, fácil de você conseguir articular, né? Isso não é assim que acontece. Mas, enfim, depois de muita dificuldade, a gente conseguiu fazer isso, conseguiu criar o login único, e ainda tem dificuldades. Por exemplo, tem dificuldades ainda com duplo fator de autenticação, a gente falou sobre isso. O governo precisa disso para poder dar confiança, né? Para poder garantir a autenticidade da pessoa, mas você ainda tem muita dificuldade. A gente está investindo em alguns vídeos. Outra coisa que a gente quer fazer, de fato, é simplificar, trabalhar na simplificação, né? Não só do login, mas essa simplificação passa, por exemplo, por oferecer serviços zero-clique. A gente está caminhando nesse sentido. Já existem alguns municípios que estão fazendo, o governo federal está olhando para isso também. Mas no caso específico de conseguir logar, a gente, no geral, não tem tanta dificuldade, a gente tem números disso. Tem algumas dificuldades, principalmente quando você tem duplo fator de autenticação. E, assim, nós somos, eu não sei se os maiores, mas nós somos grandes autocríticos em relação a isso. Então, nas reuniões de flag, assim, a pessoa que cuida da identidade, o Hudson, que é um cara fantástico, assim, ele ouve de todo mundo. Porque a gente teve dificuldade, a minha avó não conseguiu logar, tal pessoa não conseguiu, está tendo dificuldade. Então, assim, a gente não tenho dúvida de que, independente dos defeitos, das dificuldades, nós não estamos contentes com o que a gente oferece. Estamos sempre buscando em melhorar e, principalmente, focando na simplificação e na possibilidade de trazer assim, uma autenticação que seja segura. Isso a gente não pode abrir mão. Legal. Caio, para a gente encerrar mais essa rodada, e já emendando com a outra contigo, eu queria que você falasse um pouco como é que foi esse processo de comunicação, né? Desse exemplo que você trouxe de Maragogi. Como é que foi falar essas coisas que talvez até então eles não chamava tanta atenção deles, né? E que foi importante falar. E além disso, eu já emendando a outra pergunta, você estava contando para a gente lá atrás nos bastidores sobre a questão
de você fomento ao samba, né? E aí você até trouxe uma novidade em relação a lugares onde você vai fomentar. Como é que foi essa descoberta, enfim? Cara, eu acho que tem um ponto ali da estratégia da Embratur que pega um pouco desses dois casos que eu comentei aqui, né? Só para dar a informação para vocês também, né? A gente está trabalhando nesse momento em um projeto que ele chama Rotas do Samba. E a gente está criando algumas rotas de samba no Rio de Janeiro. A gente vai criar algumas no Sul também, então Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis, para receber o turista estrangeiro que ele já se interessa pelo samba, né, um pouco do que a gente comentou, por conta da festa, enfim. Mas muitas vezes ele não sabe o quanto o samba está ligado à formação daquele território, o quanto o samba está ligado à história negra no Brasil, da população negra, né? Muitas vezes ele não sabe que o samba já foi crime e que pessoas foram presas por fazer samba, enfim. Então, um pouco do que a gente está tentando levar. E, assim, quando a gente pensa em robustecer essa estrutura, né, transformar essas experiências em produto, na verdade, internamente, o direcional que a Embratur tem é trabalhar muito pela geração de renda e emprego das pessoas, melhorar a vida delas através do turismo, né? E aí, só para dar uma perspectiva rápida para vocês, o Brasil recebe menos de 10 milhões de turistas no ano internacionais, tá? São aproximadamente 9,5. E aí, se você vai falar de uma Espanha, é mais de 60 milhões. Se você pega a Torre Eiffel, recebe mais turista internacional que o Brasil. E a gente aqui é um continente, né? A gente tem praia, a gente tem montanha, a gente tem experiência gastronômica de tudo quanto é tipo, cultural, então nem se fala, porque a gente está falando do carnaval, mas a gente tem Parintins, enfim, a gente tem festa de São João, a gente tem tudo quanto é coisa aqui, que muitas vezes a gente não consegue colocar na prateleira para essa pessoa que está lá fora vir aqui gastar em dólar, gastar em euro, né? E literalmente, enquanto ele tem essa experiência, é um almoço que ele faz no restaurante da pessoa, da família da pessoa, uma hospedagem que ela vai pegar ali na pousada de alguém, enfim, e que faz essa pessoa ter uma renda, faz essa pessoa garantir o emprego dela ao longo do tempo. Então, são caminhos que a gente faz que essa comunicação ela tem que ser lá na ponta. Não adianta eu ficar falando só com o tomador de decisão, mas muitas vezes o tomador de decisão ele consegue me levar através da capilaridade que ele tem lá na ponta, mas isso precisa ser muito bem alinhado, porque, por exemplo, no caso de Maragogi, qual seria a outra alternativa que a gente teria se não usar a tecnologia, né, as novas tecnologias que estão surgindo para regenerar ali? Cara, colocar um cone, uma fita e fechar aquele lugar. Mas aí, se eu vou lá e falo isso para a pessoa do restaurante, para a pessoa da pousada, tipo, não tem a menor possibilidade. Eu vou viver do quê? Se eu deixar aquele espaço reservado para os corais se regenerarem naturalmente, aí entra o que eu te falei, mudanças climáticas, aquilo já não se regenera na mesma velocidade. Então, são coisas que a gente tem que conectar essas pontas e comunicar muito bem que, ok, a gente precisa entregar uma experiência muito bem redonda, né, para fora, mas para que isso melhore o nosso país internamente também, e diretamente na vida das pessoas, não é no macro, não, é no micro. É a pessoa ter dinheiro para ela fazer o que ela quer, ter dinheiro para consumir alguma experiência diferente, ter uma garantia de emprego ali, que ela tenha uma segurança de poder sustentar a família dela. Então é bem assim que a gente olha para esse tema. Legal. Pegando essa questão de regionalização, Daniel, vocês percorrem o Brasil inteiro, né? Como é que vocês identificam questões locais ou regionais e aí se adaptam a elas, assim? E que de certa forma é uma questão de inovação, né? Você mudar algum processo interno ali de alguma região. Como é que é isso? E de que maneira vocês identificam essas demandas? Basicamente é com bastante estudo de mercado, né? Então, dados para a gente também é bastante importante, porque é basicamente oferta, demanda. Então, a gente tem capacidade para voar basicamente hoje pela característica das nossas aeronaves para o Brasil todo. Só que, óbvio, a gente tem que entender como é que está a demanda de cada região, de cada cidade, se aquilo vai movimentar negócio, se vai movimentar negócio principalmente local também, né? Então, uma das unidades nossas é a Azul Conecta, que a gente opera com um avião Caravan para 9 pessoas. Vai em locais assim que aqui a galera não nem imagina, assim, de tão pequeno que é. Mas é porque justamente movimenta muito negócio local e traz demanda, por exemplo, para Campinas, que é o nosso principal hub. Então, isso é basicamente orientado, é baseado em estudo, muito estudo. Tem uma área responsável só por planejamento de malha lá dentro, que fica avaliando só esse tipo de informação. E aí balanceia com a nossa capacidade de entrega. Legal. Joildo, essa questão, por exemplo,
de identificar as demandas, identificar dores, enfim, ou onde existe a possibilidade de inovação. Como é que isso ocorre, de uma maneira geral, nas comunidades, nas favelas? Bom, na verdade é a dor acontecendo, né? Então, hoje, ele falou da Azul e tal, e dessa questão de ter uma demanda pequena em alguns locais. Muitas vezes o investimento ele não se justifica, né? As pessoas falam assim, não vou fazer. Mas tem demanda, né? Se não fizer, vou dar outros exemplos, se for para a Vitória da Conquista, tem 2, 3, 4 voos, hoje em dia tem muito mais. Então, com a oferta, se surgiu a necessidade de ampliar aquele serviço ali. Muitas vezes é isso. Eu tenho exemplos, assim, vários exemplos de que, com as dores que surgiram, foram criadas soluções. Hoje, tem várias empresas de logística que fazem entregas em favela, que era dependente muito dos Correios ou de outras empresas logísticas do e-commerce, e que criavam uma barreira, a gente chama de preconceito de CEP, que era o quê? Você vai no Morumbi, você vai vai comprar um produto, ele está disponível em 2 dias, 3 dias. Aí vai em Paraisópolis, no outro CEP, o que acontecia? Ou estava indisponível o produto, ou era muito mais tempo para poder chegar. E era assim, é uma rua. Passa de um lado para o outro, só isso. Mas como é correio, como é outras empresas de logística, quais são os problemas reais que aconteciam? Quem ia entregar não conhecia o território. Então, assim, é uma coisa simples. Não estou nem falando questão de segurança ou questões que as pessoas podem alegar, mas, de fato, o cara não conhece. E lá foi criado várias iniciativas de entrega na última milha, em que o e-commerce se conectou a essas startups e outras soluções e faz a última entrega. Então, quem faz a entrega? O morador, que é entregador, com carro, com moto, a pé, e ele entrega na porta da pessoa em 2 dias. Chega dentro do nosso CD lá em Paraisópolis e é D0. Tem que sair no mesmo dia. Então, assim, é uma revolução na vida das pessoas. E quem vive com isso todos os dias não percebe essa diferença. Porque a gente só sente falta quando a gente não tem. Então, a gente fala assim, pô, o que tem de a mais disso? É acesso a bens que seriam simples, né? A coisas que deveriam ser para todo mundo. E a gente está falando de entrega, a gente está falando de aplicativo. Se for pedir Uber para ir para Paraisópolis, vai se surpreender. Vai chegar a 3 pontos de desembarque, como se fosse um terminal, e você desce num ponto que determinou, e você vai andando até onde você precisa ir. E se você faz isso, se você estiver lá em Paraisópolis e for pedir Uber, não vai estar disponível. Não está disponível nessa área. É isso que acontece todos os dias. E eu estou falando do Uber porque é um caso que realmente acontece ainda até hoje. 99 não acontece, mas já aconteceu. E é uma coisa simples, estamos falando de inovação. É uma empresa de inovação que o Uber é referência no mundo, mas, de fato, é um problema que acontece. A gente inova com o quê? Com as dores. A gente sente na pele e a gente procura criar alguma solução. Foi isso com as entregas, é isso com outras soluções de gastronomia, de tudo que acaba sendo uma falta. Eu falei antes também na questão da internet, aqui do provedor. Se não tivesse esse provedor que procurou se especializar e se conectar na malha ou formal, tá? Não fez gato de TV por assinatura ou coisa do tipo. Se conecta nos principais data centers do Brasil e consegue fornecer um serviço de qualidade. Então, a inovação é pela dor, de fato. Tem gente que fala que é para empreender por necessidade. A necessidade é isso, é atender uma demanda ali daquela comunidade. Legal. A gente está aqui agora, partindo agora para o último tópico, e aí é uma pergunta que eu faço a todos, tá? Olhando para o futuro, né? A gente falou no início de alguns modelos que existem lá fora, Estados Unidos, China. Na avaliação, eu gostaria de uma avaliação de vocês, sim, super rápido, nada muito aprofundada, né? Até porque daqui a pouco nós temos um coquetel, né? Temos que aproveitar. E é um pouco de como seria esse modelo, olhando para a nossa realidade. Você acha que o ideal é você importar modelos, importar plataformas, como tem acontecido, né? Transporte, por exemplo, é um exemplo. Qual seria a avaliação de vocês sobre o modelo ideal? Eu queria começar com o Marcos. Não acho que faz sentido a gente simplesmente importar de forma crítica, mas a gente precisa olhar para as boas práticas, o que está acontecendo
de bom lá fora. Então, a gente olha muito para países de alta maturidade digital, países que são muito inovadores, e aí é muito legal olhar esses exemplos para ver o que a gente consegue tirar. Então, uma grande referência, por exemplo, a Estônia. A Estônia tem 1 milhão de habitantes. Então, assim, é legal, interessante, ela é muito citada, mas assim, não se aplica tanto. Dinamarca também é uma ótima referência. E a gente meio que também fica usando isso como desculpa, sabe, como o Brasil. Não, mas a gente tem 200 milhões de habitantes, então né, é outro nível. Aí, beleza, vamos olhar para a Índia, né? 1,4 bilhão de habitantes, a gente falou, então já não vou poder considerar isso. A gente acha que esse exemplo, esse modelo das infraestruturas públicas digitais, ele é muito interessante porque ele é muito democratizante. No sentido que ele vai, a gente acredita que ele vai ajudar muito até empresas que talvez sejam menores, como eu falei, não teriam condição de criar uma mega infraestrutura para poder inovar em locais, inclusive, menos interessantes a princípio, e a gente acredita que isso é papel do governo. Então, eu dei o exemplo do Aadhaar, da Índia, que é o exemplo que a gente quer criar aqui com a Carteira de Identidade Nacional, que é oferecer não apenas a identificação segura, mas formas de o mercado consumir aquilo com consentimento, com segurança, mas ele consumir e de diversas formas. Por exemplo, quando você precisa de um empréstimo no banco, então você precisa de mais informação, você vai precisar de um QIC mesmo. Então, tem o consentimento para pegar seus dados que estão no governo? Tem, então você vai poder ter acesso à parte de identificação e outras informações que sejam relevantes. Em outros casos, você não precisa oferecer isso, você só precisa oferecer a autenticação. É você ou não é, sim ou não. Então, isso é algo que a gente acredita que é muito potencializador para o Brasil. E outro, que também é uma infraestrutura pública digital, e que eu não cheguei a mencionar antes, é de gestão de documentos, de compartilhamento de documentos, que também é algo que a gente acredita que é fantástico e vai ser revolucionário, que é o quê? A gente já oferece, por exemplo, né, você tem a Apple Wallet, você tem no Google e você tem no Gov também. Você tem uma carteira de documentos no Gov, mas essa carteira ela ainda é estática. Mas e se essa carteira tivesse documentos do governo, principalmente documentos que a gente consegue validar a identidade, a autenticidade, e você oferecer não apenas o documento para que o cidadão possa compartilhar, do tipo, Azul precisa desse meu documento, Azul precisa do meu passaporte, ela vai simplesmente, eu não preciso fornecer o meu passaporte, ela só vai entrar em contato e falar, posso ter acesso ao seu passaporte? Pode, porque isso está na sua wallet, com documentos que são do governo. E a gente acredita, inclusive, não apenas documentos, mas você criar um modelo em que você tenha dados separados, que você possa, inclusive, criar formulários customizados, do tipo, o teu imposto de renda tem um monte de coisa ali. E tem empresas que querem acessar, precisam do seu imposto de renda, ela não precisa de todas aquelas informações. E se a gente oferece isso de forma desagregada, para que você possa, inclusive, criar modelos, por exemplo, criar certificados, certidões e formulários customizados, do tipo, para este serviço que você vai oferecer, eu preciso desses e desses dados. Posso pegar esse dado aqui com o governo? Pode na sua wallet, porque aí a pessoa não tem que ir lá dar, você já consegue acessar direto de uma wallet do governo, que é gerenciada pelo cidadão, com consentimento do cidadão. Posso pegar esses e esses dados? Pode. Então, tudo bem, eu vou pegar. Ou autenticação, do tipo, esse dado aqui você tem, você não tem, você está habilitado a esse serviço ou não, e você receber isso. Então, a gente acredita que isso vai ser um potencializador de inovação muito grande, para, inclusive, algumas ofertas que a gente não tem hoje. Porque você tem, de um lado, a garantia de autenticidade, da identidade, dos documentos, daqueles dados que você vai oferecer apenas aquilo que é necessário, e, por outro lado, como isso acaba sendo uma solução muito menos onerosa para as empresas que não precisam conseguir esses mesmos dados de uma forma muito mais difícil, tanto a parte de você validar a identidade, como a parte de você depender do cidadão para te oferecer um monte de documentos que, na verdade, já estão disponíveis no governo. Então, a gente acredita que esse é um caminho que a gente quer ir para a inovação. Legal. Joildo? Bom, eu acho que olhar o que está funcionando, né, é um bom caminho, porque não precisa reinventar a roda, mas ter espaço para criar e aproveitar novas formas de fazer é um caminho. Acho que o Brasil é um celeiro de estudantes, de pesquisadores. A gente tem exportado, então a gente tem uma fuga de cérebros, na verdade, aqui. Muita gente vai para fora para conseguir desempenhar e desenvolver cada vez mais tecnologias e inovação. Então, quanto mais a gente pudesse valorizar esse capital intelectual, seria melhor.
E se a gente pudesse internalizar isso para a primeira etapa, né, da educação, que é para todo mundo, eu acho que a gente conseguiria avançar muito mais. Hoje, é óbvio, falar isso numa situação que a escola pública passa, é sonhar muito, mas eu acredito que é um caminho, a gente trazer inovação, a tecnologia para dentro das escolas e isso servir de inovação e de impulsionamento para o país. Legal. Daniel, no seu caso, dentro do seu universo, dentro do universo da empresa, qual que vai ser, na sua avaliação, um processo de inovação olhando para o futuro, enfim? E por onde passa? Eu acho que passa muito por, mais ou menos até na linha do que o Joildo estava falando, de buscar referência, sim, sabe? Não tentar reinventar muito a roda. A gente trabalha numa indústria, a aviação, ela é extremamente regulamentada também. Então, acho que ter bastante troca com outras empresas, principalmente de outros países, que têm uma característica até de mercado já um pouco mais madura do que no Brasil, né, de aviação principalmente. Então, acho que ter essa troca é legal. E eu falo troca porque eu acho que tem muita coisa que a gente pode buscar de referência fora, mas a gente também serve de referência. Então, por exemplo, recentemente eu tive a oportunidade de apresentar o caso da Azul Cargo, como a gente lidou com o e-commerce aqui no Brasil como uma companhia aérea. Lá para eles é meio uma... Como assim que vocês conseguiram fazer conseguem fazer esse tipo, quase 1 milhão de entregas por mês? Uma companhia aérea. Então, eu acho que assim como a gente pode buscar referência fora, a gente também tem condições hoje de também ser referência para alguns temas. Então, isso é o que eu acredito. É muita parceria, é buscar troca de informação com quem está lá fora. Aqui, tentar inspiração também em outros mercados. A gente fica também, às vezes, falando aqui, né, no caso de companhia aérea, muito, a gente tem poucas aqui no Brasil, né? Então, você vai para os Estados Unidos, tem lá não sei quantas companhias aéreas. Então, a gente fica meio refém só daquele mercado. Então, por que a gente não pode buscar inspiração também em outras indústrias, em outros mercados? Então, eu acredito muito nessa parceria, nesse poder de parceria, de troca, para trazer esse tipo de inspiração para a gente conseguir buscar um próximo passo aí de inovação em processo. Legal. Para finalizar, Caio? Boa. Acho que assim como os colegas comentaram, a gente olha, né? Acho que é um pouquinho diferente de importar modelos, mas claro que a gente busca inspiração. Para dar um caso prático para vocês, né, o case que a gente inscreveu das rotas literárias, o estalo ali, né, desse projeto surgiu quando o pessoal conheceu uma rota literária do Saramago, em Portugal. Portugal tem sido uma grande inspiração para a gente, eles têm feito um trabalho aí nos últimos 10 anos, muito exemplar de promoção internacional, então de marca país mesmo, como que eu vendo meu país lá fora. E poderia citar também o México, que é uma grande inspiração para a gente por conta de algumas similaridades de país, enfim. E acho que vale citar que o México ele conseguiu manter vivas assim e muito bem cuidadas diversas tradições deles. E aí por que eu falo isso? Né? Dar um outro exemplo prático. Cara, a gente descobriu o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, por exemplo, que foi o ponto no planeta que mais recebeu pessoas escravizadas nas escavações do VLT em 2016, para a Olimpíada. Então, isso mostra um pouco como a gente tem, de certa forma, só avançado sem entender o que a gente precisa manter e como usar isso a nosso favor, né? E acho que tem um ponto também que é preparar as pessoas. Então, para esse projeto da Rota do Samba, por exemplo, a gente fez uma parceria com a FAETEC, que são, né, cursos técnicos, enfim, a gente está olhando ali muito para os cursos de turismo, hospedagem, alguns temas correlatos, e a gente vai treinar 200 jovens, né, isso fora guias de turismo que já são habilitados no Rio de Janeiro, né, no Cadastro, a gente tem um cadastro para eles, enfim, mas a gente vai treinar essas pessoas, porque não adianta eu lançar o produto também se eu não tiver pessoas preparadas para fazer o oferecimento desse produto e atender esse turista que está chegando também. E aí ela entender, para além do técnico, né, além de entender como que eu faço um guiamento turístico para uma turma da Europa, por exemplo, ela entender na prática como isso vai impactar a vida dela também. Por que é importante? Por que talvez seja uma boa ela estudar uma linguagem diferente, ou aprender a falar um inglês? Porque literalmente isso vai ajudar ela a ter uma vida melhor. Então é um pouco do que a gente tem olhado, buscar algumas inspirações lá fora e preparar nossas pessoas também. Legal. É isso, pessoal. Bom, muito obrigado pela participação de vocês. O painel, na minha avaliação, foi ótimo, tá?